A Bíblia, gente, é extremamente radical com céu e inferno. A Bíblia é extremamente radical com nova e velha criatura. A Bíblia é extremamente radical com santo e profano. Por que radical? Porque são dois mundos. São dois mundos. Eu quero ver se eu pegar aqui, sei lá, o Jefferson, né? Pegar homem, ou Gui, ou um homem, e dizer assim, cara, eu quero que você saia daqui e vá viver na Praça da Sé lá um mês. Vá viver lá, sem morar, junto com aquela turma. O cara ou vai se tornar meu inimigo. Porque é uma radicalidade, o estilo de vida dele com aquele estilo de vida que estão vendo lá, pode ser aparentemente, se for uma missão é diferente, mas ir para viver só para é uma punição. Porque a Bíblia é radical, porque são dois mundos diferentes. Um mundo revela a bondade, a glória, o poder, a grandeza de Deus. O outro mundo se opõe literalmente a Deus. É por isso que João diz, aquele que ama o mundo se faz, ele constrói, ele edifica, ele forma o inimigo de Deus. Porque ele não glorifica a Deus. Vocês entendem as radicalidades de Jó e a mulher dele? Cara, não importava o que acontecia com aquele cara, ele estava agarrado em Deus, ele diz, o Senhor é Deus, eu não aceito isso, porque ele tinha alguma coisa que ele compreendia, que ele vivia, que ele experimentava em Deus, que ele diz, não pode ser, tem alguma coisa que o Senhor vai ter que, eu não quero a explicação dos meus amigos, eu não quero a explicação de ninguém, o Senhor vai ter que me explicar por quê, porque essa não é a sua característica, não é quem o Senhor é. Não é quem o Senhor é, então me explique. E ele começa a lutar com palavras, com ideias, com pensamentos, e ele renega tudo que está em volta dele, porque ele não quer uma explicação humana. Ele quer um toque do próprio Deus. Mas a mulher dele diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque tinha um pensamento totalmente oposto, sabe, não tinha uma aproximação, um entendimento, qualquer percepção de Deus dentro dela. Então na cabeça dela, cara, esse Deus aí, ó, sem chance para você. Mas essa percepção de Deus que ele colocou dentro de cada filho, não importa quanto tempo você tenha de igreja, ou quanto de Bíblia você está lendo por dia, ou quanto de Bíblia você está lendo por mês, não importa quanto tempo de oração, estou falando, importa isso tudo, só estou falando aqui para complementar o comentário, não é? E tudo isso importa, mas eu digo para você que quando você foi gerado em Cristo Jesus, foi colocada uma percepção dentro de você que é impossível Deus ser negado na real. Então o diabo vai combater com a tua mente, ele vai combater na tua cabeça, ele vai te puxar para baixo na tua cabeça. Ele vai fazer com que pensamentos produzam atitudes. Pensamentos errados produzam atitudes erradas. Ele vai encher a tua cabeça, ele vai mentir para você, ele vai inventar coisas para você. Pastor, mas combata, mesmo que o diabo fale a verdade, levante a verdade que está dentro de você, porque a verdade que está dentro de você é viva. Jesus não chamou Satanás de mentiroso na batalha do deserto. Ele só sabia que não tinha vida nas palavras de Satanás. Nas suas palavras tem vida. Ele sabia que não tinha vida. E quando não tem vida, não tem conexão. Quando não tem vida, não tem conexão com o céu. Vou repetir. Quando não tem vida, não tem conexão com o céu. A Bíblia diz que são 3 que testificam. É preciso de 3 testificarem. Se for um só, esquece. É preciso que 3 testifiquem. Precisa que seja a verdade. Para que tenha o testemunho do Espírito, o testemunho do sacrifício de Cristo e o Pai bata o martelo. Puf! Fechou. É preciso que seja a verdade de Deus. Porque tem o testemunho do sacrifício. Tem o testemunho do Espírito, o sangue derramado, o Espírito da verdade. E com o que você disse. Mas o que o diabo disse não tinha esses testemunhos. Então Jesus diz, aparentemente a mesma coisa, só que agora com o testemunho, porque o testemunho estava dentro dele. Está dentro. Pastor, mas está falando, mas falou a verdade. Espera aí. Quem é que te rege? Paulo diz, de agora em diante ninguém mais me julgue. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu tenho testemunho dentro de mim, eu tenho o testemunho do Espírito dentro de mim. Eu tenho o poder do sacrifício e da ressurreição atuando dentro de mim.
Então a palavra potestade é autoridade. O diabo não tem mais autoridade sobre a tua vida. Deus colocou-nos em Cristo Jesus acima de toda potestade, de todo principado, também de todo poder. Está aí, volta, obrigado Henrique, pode voltar lá para Efésios. Acima de todo principado, de toda potestade e de todo poder. A palavra poder aí, é dunamis, capacidade de realização, poder para fazer. Você quer um exemplo? Satanás, Deus disse, pode tocar em tudo que Jó tem. Não foi Deus que derramou fogo do céu, foi o diabo. Fogo que veio, não foi Deus que queimou. Foi Satanás que operou aquilo. E destruiu tudo. Foi Satanás que operou nos ventos e derrubou a casa de Jó sobre os filhos dele. Satanás levantou uma tempestade com os discípulos e Jesus no barco. Dunamis, capacidade para realização. Então a questão não é o que o diabo pode fazer, é com quem você anda. Que o diabo não tem testemunho mais. Como ele tinha autoridade, então ele tinha o testemunho de Deus, dos homens com ele. Quando o diabo tinha autoridade, ele tinha o testemunho dos homens. Eram dois. Como foi Adão que entregou para ele, se submeteu a ele. Então ele tinha autoridade sobre a terra. E ele fazia, estava legal. Estava legal. Sabe quando a Bíblia diz no livro de Jó que Satanás entrou lá na presença de Deus? Deus perguntou para ele de onde tu vens, ele disse o quê? De rodear a terra. E o que mais? Passear por ela. O que é que Deus fazia no Éden, todas as viradas do dia? Fazia o quê? Passeava. Porque Deus tinha posse. Satanás usa a mesma expressão porque ele tem o mesmo direito. Quando ele chega na presença de Deus e diz, eu venho de rodear a terra e passear por ela, ele está dizendo assim, eu estava andando no que me pertence. Lá ele tinha direito. Por isso que ele operava tudo isso. Mas quando Jesus é ressuscitado, é só para você entender o que é ressurreição. Para você entender o que está contido em você. Um vaso, às vezes fechado, lacrado, nunca aberto. Mas o que está contido, o tesouro que está contido em sua vida. E que a igreja está deixando de viver esse sobrenatural, resposta para o sobrenatural. A igreja, e o diabo continua mentindo, enganando, diz, oração não funciona, dízimo não funciona, ser generoso não funciona, santificação não funciona, e aí os cristãos vão sendo arrolados com ele, com a multidão, e cara, porque não tem diferença, a radicalidade te cria dois mundos. São dois mundos, gente. São dois mundos. Nós somos como a alma, sabe? Com relação a somos terrenos e celestiais. Então ficamos no meio, esse contato dos dois mundos. Nós temos esse contato. Sabe o que Jó disse? Porque não há, capítulo 19, acho que é o 19, se não me falha a memória, ou é 9 lá, ele diz assim, porque não existe um juiz que põe a mão no seu ombro e no meu ombro. Porque o Senhor é Deus. Então não tem um juiz que consiga isso. Sabe? Aí Paulo escreve para Timóteo, Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ele pôs a mão nos dois ombros. E aí Jesus sobe ao céu e diz, agora eu vou dar para vocês. Vocês vão ser agora essas pessoas, dou a chave do reino. E vocês abrem e as pessoas entram. Vocês agora põem a mão no ombro do Pai. E no ombro dos homens. Vocês agora intercedem. Vocês agora entram na brecha. Vocês agora entram com liberdade. Jesus disse, antes dele morrer, ele diz assim, os anjos todos os dias se apresentam perante o Pai por esses pequenininhos. Agora eu e você podemos. Foi o que fez, o poder da ressurreição de Cristo, foi o que operou por nós, nos deu essa liberdade. Capítulo 4 de Hebreus diz assim, temos agora ousadia. Aleluia. É 4, Henrique? Põe aí. É 4, tá? Em algum verso daquele 4 lá.
estou animado agora, estou animado, gente. Animado pra caramba. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Para quê? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Confiadamente. Não é desconfiado não, gente. Não é meio... Sabe quando você vai chegando e você fica meio de lá e... Será que ele vai me receber? Será? Não, gente. Confiadamente. Pode entrar com tranquilidade. Pode chegar com paz. Sabe? O coração tranquilo. Porque senão você vai esquecer o que foi fazer lá. Quando você vai meio desconfiado, você volta com metade do recado. Quando vai com medo, você volta com metade do recado. E quando está no meio do caminho, volta e diz, meu Deus, esqueci. Não, vai confiadamente, seguro. Seguro, a Bíblia diz, o texto mostra antes, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos abriu através do seu corpo, através do seu sangue, confiadamente, aleluia, estou dentro. Dunamis, habilidade inerente, poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza, Ele colocou, fez a igreja, está acima de dunamis, dessa capacidade que Satanás tinha sobre você, sobre a sua vida. E o último, qual que é o último? Pode voltar, negão, lá. Verso 19. Perdão. Verso 21, né? Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Então o último ali, e domínio, a palavra poder que é dunamis e domínio, significa domínio então, domínio é kuriotes, senhorio, propriedade, alguém que possui domínio, é dono. Ele te resgatou do senhorio de Satanás, ele te tirou das mãos dele, ele era seu dono, ele era seu dono, ele te comprou. Alguém assistiu aqui, provavelmente a maioria dos homens assistiu, como é que é o... Ai, Jesus, que é um escravo que compra e ele se torna pistoleiro lá? Django Livre. O Django Livre. Aquele se apossou da graça, porque ele não tinha vergonha de andar montado num cavalo com roupa talar, colorida. Ele não tinha vergonha. O cara comprou ele e liberou ele, disse assim, eu te compro, te comprei, agora você está livre. Vamos trabalhar comigo e ganhar dinheiro. E aí ele leva o cara... Django Livre, agora vai libertar os outros escravos. E aí não tem vergonha, ele não se envergonha onde se apresenta. Os caras querem colocar ele por menos, ele se assenta na roda dos importantes. Não é um escravo comprado que ficou lá, eu sou escravo. Não, ele é o tipo de cara que está em cima, monta no cavalo e todo de cabeça erguida e fala com importantes, nos grandes negócios, ele é o cara que tem a decisão. Os filhos de Deus, infelizmente, muitos foram comprados por alto preço, está aí, domínio, dono, e continuam ainda sob o domínio de Satanás, porque não andam com a cabeça erguida, não montam no cavalo. Tem que... A minha esposa hoje está de atalaia, tá? Dona está coloridona. Hoje ela veio clara, né? Está linda pra caramba. Cabeça erguida. Peito cheio. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio de todo nome que se possa referir-se não só no presente século, mas também no século vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés dele, para que ele seja cabeça sobre todas as coisas. E fez o que com isso? Depois de toda essa realização, o entregou à igreja. Aleluia. Pensa aí, gente.
Eu estava ontem estava lá todo michuruquinho lá pensando, né? E até agradeço a vocês pela presença de vocês lá, todos que puderam ir, os que não puderam, lá no sepultamento do meu pai. E foi assim muito abençoador para mim, e acreditem, para ele também. Meu pai foi extraordinário, um homem de Deus, muito extraordinário. E ontem eu estava pensando nele, e disse, cara, eu nem parei ainda para agradecer nem as pessoas, não parei para agradecer a Deus por quem foi o meu pai, pela pessoa importante que ele foi para mim, pela referência que ele foi para a nossa vida, para mim e para as pessoas em volta. Meu pai era um influenciador, eu vou te falar, se pai fosse para a internet, tivesse um canal no YouTube, tinha muitos inscritos lá. Principalmente que ele tinha um problema muito sério de, quando ele começava a falar uma coisa, ele ia aumentando o volume, tinha que ficar baixando. Quando ele estava convicto de algo assim, ele era convincente, extremamente convincente das convicções dele. Mas um homem muito sábio nas escolhas, muito sábio. Tudo que meu pai fez, onde ele colocou a mão, prosperou. Tudo onde ele colocou a mão, prosperou. Não me lembro um dia que pai me prometeu me dar uma pizza que eu tenho conseguido convencer ele do contrário. Tinha uma comunhão extrema com a minha mãe. Ele ficava a semana inteira trabalhando. Quando era na sexta-feira, ele chegava, minha mãe tinha que passar o relatório dos 7 filhos. E aí ela dizia, esse fulano fez isso, ciclano fez aquilo, e ele julgava qual era digno de surra. E aí agora ele ia fazer o trabalho antes de dormir. Cansei de apanhar a sexta-noite. Eita, pai, ele quebrava. Aí terminou, ele dava aquele discurso longo, e depois cada um ia deitar, todo mundo já consciente de que tinha feito errado mesmo, que merecia apanhar, porque ele conseguia ainda convencer que a gente merecia apanhar. Né? Então tinha uma autoridade na vida dele extraordinária. Mãe ia bater, a gente fugia. Eu me lembro que eu fugi uma vez de uma surra e fiquei em cima do pé de goiaba para a mãe não me pegar. Mas aí ele chegou mais cedo, bem na hora que ela estava braba. Aí ele chegou só na porta da cozinha, assim, um pé de goiaba, dava, sei lá, uns 200 metros de casa. Ele gritou assim, Zezinho, vem aqui. Nossa. Não podia deixar ele falar 2 vezes, que a surra dobra, né? Ele é daquele tipo que 1 vence 1000, 2 10.000. Então, aí eu fui lá e disse, pega o cinto lá. Tinha que pegar o cinto e tomar-lhe um couro. Então, meu pai foi muito... Eu vejo hoje essa coisa que cercava ele, essa autoridade para abençoar as pessoas, generoso demais, com tudo na vida dele. Ele foi para a igreja, ele entendia que ele precisava ir, ele foi para uma igreja em Cotia, gente, sozinho. Ele ia visitar a gente, né? Já veio aqui uma vez, né? Aí ia lá na igreja, na Batista, mas um dia ele decidiu aceitar Jesus numa igreja sozinho. Ele foi em Cotia, aceitou Jesus e marcou o batismo. O pastor anunciou o batismo lá e também. Aí, no dia do batismo, ele avisou, gente, vou me batizar. Mas como assim? Eu vou me batizar. Gostei daquela igreja lá e quero me batizar lá. E se batizou. E a semana eu estava agradecendo a Deus, ontem, na verdade, agradecendo a Deus pela vida dele, por tudo que ele foi. E por quanto ele acreditava no meu ministério, ele acreditava muito. Um dia ele chegou para mim e disse, você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Ele disse, dois sentidos não assa peixe. Ou você cuida da sua vida material, ou então você para e vai servir a Deus como você tem no teu coração. E Deus vai te abençoar. É isso, só para vocês entenderem o quanto meu pai foi importante para mim. No meu casamento, né, a paixão que ele tinha pela Cláudia, a última palavra dele foi, como é que a Cláudia está? Queria saber dela. Foram literalmente as últimas palavras. Era muito apaixonado pela Cláudia. Mas é isso, gente. Então, ontem eu estava agradecendo a Deus e pensando quanto Deus é maravilhoso, quanto Ele é bom, quanto Ele faz. Mas a gente fica nesse duelo de sentimentos e pensamentos. De se é você se deixar, você passa a vida governado por isso. Você não ativa o que tem que ativar, você não levanta o que tem que levantar.
o diabo não vai parar. A Bíblia diz que ele se ausentou por hora de Jesus, por hora. Ele estava lá olhando para a cruz, ele estava lá do lado do Calvário, olhando o que estava acontecendo. Ele estava lá, olhando. Ele estava em cada pedrada, em cada chicotada, ele estava lá incentivando, agitando a cabeça dos romanos, agitando a cabeça dos judeus, dos religiosos. Ele estava lá, o tempo inteiro. Então, significa que mesmo o momento de descanso de Jesus foi decidido, ele decidiu fazê-lo, ele decidiu fazer determinada coisa, ele sempre foi uma escolha, uma decisão. Ele não, digamos assim, não relaxou por relaxar, havia decisões, uma certeza, uma convicção, entendendo que ele estava fluindo numa vontade, numa presença de Deus. E ele se resguardou dentro disso, para que ele pudesse chegar no outro lado da vitória. Aí você vai ver escrito em Hebreus, pela alegria que ele estava proposta, ele suportou a cruz. Pela alegria que ele estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação que os homens fizeram contra ele, pelo que Deus o exaltou. Então existia uma esperança proposta. Quando a gente fala de ressurreição, gente, a ressurreição aponta para o futuro. Hebreus 11, está aqui escrito, que mulheres receberam seus mortos pela ressurreição. Alguns não quiseram ser ressarcidos, não quiseram qualquer recompensa nessa vida, porque aguardavam algo maior na ressurreição. Então ela aponta para uma esperança infinita maior, muito mais elevada do que simplesmente uma pequena recompensa aqui. Mas baseado nessa expectativa maior, baseado nisso, eu sou fortalecido. Porque quando eu estou olhando para a fonte, eu dreno da fonte. Então eu não só tenho força para chegar lá, como eu tenho força para atuar aqui. Então Jesus olhava para uma alegria que ele estava proposta depois da cruz, depois da ressurreição. Havia uma proposta de glorificação. Ele olhava para lá, enquanto ele mantinha os olhos lá, ele era fortalecido no que ele fazia, no tipo de vida, no estilo de vida, nas escolhas que ele fazia. E Deus operava gloriosamente, porque via que alguém tinha a mente firme, a mente firmada. E é isso. Essa é a obra de Deus para com os filhos de Deus. Deixa eu terminar só de ler o texto aqui. Em verso 22, então, ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para que ele seja a cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. A igreja, olha só a qual, verso 23, a igreja é o seu corpo, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o seu corpo, é o corpo de Cristo. Ou seja, tudo isso, todo esse governo, esse domínio sobre do maior demônio, até a propriedade que ele tinha sobre nós, tudo isso que Deus pôs debaixo dos pés de Cristo e colocou Cristo acima disso, ele disse, ele atribuiu à igreja, porque ele colocou a igreja como o seu corpo, está conectada, da qual ele é o cabeça. Então, quando eu estou conectado com a cabeça, eu me movo na mesma mentalidade dele. Eu enxergo, eu penso como Deus, eu me movo como Deus. Deus disse que você é... Você sabe que a palavra bem-aventurado não é apenas mais do que feliz. Não é apenas mais do que feliz. Porque bem-aventurado é alguém nutrido pela presença de Deus. É alguém nutrido pelo poder de Deus. É alguém nutrido pela força de Deus. Bem-aventurado é alguém que vive fluindo pela graça, ou seja, Deus flui na vida dessa pessoa, prospera a vida dessa pessoa, está com essa pessoa, abençoou, falou bem dessa pessoa, o universo coopera. Então, bem-aventurado não é, na tradução, não é? A gente diz, é alguém mais do que feliz, mas fica muito pequena, muito insignificante para o que é ser bem-aventurado. Porque bem-aventurado é alguém nutrido pela força e o poder de Deus, essa capacidade que Deus demonstra através da ressurreição de Cristo, e o assenta no céu como o selo, a garantia de que ele aprovou a obra de Cristo. Se está aprovada, então eu posso fazer uso de tudo que o documento me traz e me diz. Amém, gente? Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.